Então, bora lá. Então, a terceira parte da apresentação desse mini curso da escola. A gente já viu o processo de escrita, estrutura, linguagem, estilo, sempre pensando no artigo científico ou no texto, né? Monografia, tese. Agora a gente passa então para uma parte que é bem diferente, que é a apresentação desse trabalho, tá? Então, a apresentação, então aqui está o roteiro, né? Eu vou falar aí de cinco itens. E eu começo discutindo esse termo, a apresentação. O que é a apresentação? Aqui, a apresentação do artigo científico, geralmente vai ser uma conferência ou um evento científico em que vocês vão apresentar. E aí, essa minha palestra vale para esse tipo de apresentação. Mas tem outros tipos de apresentação. Pode ser a defesa de vocês, pode ser a defesa do trabalho de conclusão de curso, a defesa da tese, da dissertação. Essas dicas também valem para a defesa. Pode ser para apresentação em sala de aula, tá? Também vale. Pode ser apresentação para potenciais investidores da startup que vocês vão criar. Algumas das minhas dicas também valem. Tá? Pode ser apresentação para reunião de projeto. Às vezes a gente tem, durante o processo de pesquisa, né, tem que se reunir com os colegas do projeto e apresentar as ideias. Vale também. Pode ser apresentação para orientadora, para orientador. Tá? Então, qualquer tipo de apresentação, seja o que for, que o conteúdo seja um trabalho científico, essas minhas dicas valem. Tá? Primeiro de tudo é o objetivo da apresentação. Então, o objetivo da apresentação tem que estar claro para vocês, quando vocês forem preparar a apresentação. Para nós, o objetivo é sempre vender o peixe. Continua sendo, vender o peixe. Para o trabalho científico, o que é o peixe, né? É a principal contribuição do trabalho. Então, vocês querem vender, tá? Apresentar bem apresentada, a principal contribuição do trabalho. Mas pode ser também, se é defesa, vocês vão vender o processo como um todo, ou pode ser uma entrevista de emprego que vocês têm que apresentar os resultados, né, da carreira de vocês, pode ser o grupo de pesquisa, a instituição, vocês vão representar o FMG num evento no exterior, então vocês estão apresentando a instituição também. Então, o objetivo tem que estar claro. E para nós aqui, então, o objetivo é vender o peixe, e o peixe é a contribuição do trabalho científico de vocês. Tá. Em uma conferência, o objetivo pode ser incentivar a ler o artigo. Então, vocês querem que a maior parte daquela plateia de vocês que está na conferência chegue em casa depois, ou no trabalho, ou no aeroporto, sei lá, e leiam o artigo de vocês para entender melhor. Tá? Por onde começar, né? Então, por onde começar? Começa por um rascunho do conteúdo. O que tem que ter naquela apresentação de vocês? Tá? O que colocar na apresentação, como organizar esse conteúdo, e em qual ordem. Tá? Então, um princípio simples. Os detalhes estão no artigo. Faz sentido? Os detalhes estão no artigo. Porque não tem como, gente. Vocês têm um artigo de 12 páginas, que seja, e vocês têm 20 minutos para apresentá-lo. Impossível. É impossível reduzir 12 páginas de artigo a 20 minutos de apresentação. Ou vocês têm 15 minutos, ou 10 minutos. Ou vocês têm 100 páginas na monografia e vocês têm 40 minutos de apresentação. Então, esse é um princípio que vale para qualquer apresentação que tenha um texto acompanhando. Então, os detalhes estão no artigo, os detalhes estão na monografia, os detalhes estão na tese. Tá. Aí vem a pergunta seguinte, o que é e o que não é detalhe? Tá? Então, vocês têm que planejar. De novo, assim como a gente planejou a escrita, agora a gente planeja a apresentação. E aí, o que é detalhe e o que não é detalhe? Segue mais ou menos um dos princípios que eu falei na primeira parte dessa palestra, tá? Que é definir o conteúdo do artigo.
Então aqui vocês vão definir o conteúdo da apresentação. Aqui no eixo Y é o nível de detalhamento e aqui no eixo X é o público-alvo. Então pode ser ensino, por exemplo, ensinar uma turma de graduação, pode ser um público geral da computação, por exemplo, o congresso da SBC, pode ser um evento da área, por exemplo, o Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, pode ser um público-alvo ainda mais específico, por exemplo, de um workshop ou de um projeto de pesquisa. E aí o nível de detalhe cresce conforme o quão específico é esse público. Então aqui um exemplo, tá? Um exemplo fictício. O tema é um índice híbrido para dados XML e aqui tem duas formas de apresentar o conteúdo. Se são alunos da graduação, eu tenho que passar uma boa parte da minha apresentação falando o que são dados e bancos de dados. Eu não posso partir do princípio que todo aluno de graduação sabe isso, porque de repente eles não fizeram ainda a disciplina de introdução a banco de dados. Então eu vou falar de dados e bancos de dados, vou falar um pouquinho de XML e menos ainda dos índices. Tá? Vou fazer uma introdução breve aos índices. Se é um evento específico, por exemplo, como o Exim e o Xime, que são eventos específicos para a comunidade XML, bom, aí explicar dados, banco de dados XML, não precisa, certo? Eu posso partir direto para os índices. Então, eu posso apresentar o mínimo necessário, um slide lá, falar o que são dados e como é que são esses dados XML e passar a minha apresentação praticamente inteira falando dos índices. Faz sentido? É mais ou menos o que a gente faz lá na parte da escrita, o quanto de detalhe que a gente coloca na escrita reflete aqui na hora da apresentação. O conteúdo continua com prosa, continua com texto, problema, solução, avaliação. Tá? Aqui é importante dizer o seguinte, o conteúdo ele segue do que está no texto. Então, se o texto de vocês seguir o contexto, problema, solução e avaliação, a apresentação também segue contexto, problema, solução e avaliação. Então, esse é o conteúdo. Tá? Então, assim, contexto e problema. Contexto e problema, na apresentação tem que ficar muito claro. Tá? Tem que ficar muito claro qual é o estado da arte, né? Qual é o contexto geral e específico do trabalho de vocês. E o objetivo aqui é localizar o trabalho de vocês dentro do estado da arte. De novo, isso é para plateia. Certo? Vocês vão localizar. As pessoas não leram o artigo de vocês. Se é um evento científico, ninguém chega lá já tendo lido todos os artigos. Não existe isso. Tá? Então eu vou falar aqui de duas estratégias para apresentar o contexto. Dois exemplos. Um é motivar através de exemplos e o outro é apresentar o estado da arte, tá? Que é localizar então a contribuição no contexto. Então aqui, motivar através de exemplos e eu vou apresentar para vocês slides reais que eu apresentei na Escola Regional de Bancos de Dados do ano passado. Tá? Então eu vou mostrar para vocês, vou apresentar para vocês exatamente como eu apresentei para eles, para vocês entenderem o contexto. Então motivar através de exemplos, essa é a primeira tática. Então assim, todo mundo sabe que comprar livros, comprar música, ler notícias, jogos, se encontrar lugares, encontrar alguém, todas essas coisas mudaram com a vinda da internet, com a vinda da web, com a vinda dos dispositivos móveis. Todas essas tarefas que eram comuns e continuam comuns, mudaram completamente a execução. Tá? Então agora tem algumas opções. Se você sabe exatamente o que você quer, se você sabe exatamente o livro que você quer, por exemplo, né? Antes lá você ia na biblioteca e procurava pelo título e tal. Na web, a busca por esse livro que você sabe qual é, continua mais ou menos o mesmo, tá? Então você vai ter lá, vai entrar no navegador, vai digitar o endereço da loja online, vai digitar o título, enter e pronto, a loja online vai mostrar para vocês aquele livro ou livros com títulos parecidos. Beleza? Tá. Ler notícias de jornal segue mais ou menos o mesmo algoritmo, certo? Você quer notícias sobre a Olimpíada de Inverno. Tá? Então você vai lá, Olimpíadas de Inverno, e vai
entrar no jornal e tal, vai procurar. Isso se você sabe mais ou menos o que você quer, né? O problema é se você não sabe bem o que você quer. Você precisa de um livro, você precisa ler notícias, mas você não sabe bem o que, tá? Você acha que procurar um livro seria procurar um livro aí? Não, tá? Na web é procurar um livro aí. Tá? É cair num túnel infinito de possibilidades e encontrar alguma coisa. Extremamente difícil. Tá? E aí, através desses exemplos reais, eu motivo a pesquisa, né, que era o tema da palestra que eu apresentei ano passado, que era sistemas de recomendação. Tá? Então, essa era a primeira tática, mostrar exemplos reais, tá? Trazer para o cotidiano das pessoas a importância, a relevância do trabalho de vocês. Então, para resolver esse problema, sistemas de recomendação, e aí começa, né, a entrar na contribuição dos sistemas de recomendação. Isso é uma tática. Tática 2, mostrar o estado da arte. Então, esse slide aqui, originalmente, ele é todo animado com as flechinhas, mas aqui, então, é da minha tese de doutorado também. Então, aí tem a arquitetura do sistema, então tem os produtores, os consumidores, tem o sistema em si, tem uma rede sobreposta. E o estado da arte tem propostas em todas essas flechinhas azuis. Então, tem propostas no estado da arte de como montar essa rede sobreposta, de como os dados trafegam dentro dessa rede sobreposta, de como as consultas e resultados trafegam, como é montada essa tabela de roteamento, como os resultados são entregues para o consumidor. Aqui também otimiza a parte da entrada, aqui como fazer uma entrada mais otimizada. O estado da arte versa sobre todas essas partes dessa arquitetura. E qual é o meu problema? O meu problema é o seguinte, XML. Tá? Isso era 10, 15 anos atrás, XML estava no auge. O que acontece quando todos esses dados que trafegam agora são no formato XML? Tá? Então, a minha tese, o meu contexto era esse, era ter XML nessa parte central aqui do sistema. Não me interessa o produtor e o consumidor, me interessa que eu agrupo os dados de entrada, aqui, eu crio essa tabela de roteamento e eu faço o filtro das mensagens. A rede sobreposta existe, ela é otimizada, não me interessa como, me interessa que ela existe e que ela funciona. Então aqui eu consigo, numa imagem, né, em 2 slides, eu consigo mostrar o que tem no estado da arte, sem entrar no detalhe, tá? Mas eu consigo fornecer uma visão clara de como é o estado da arte e onde que está o meu problema, onde que está a minha contribuição. Então, 2 maneiras de vocês apresentarem o contexto e localizarem a contribuição de vocês na apresentação. Tá? Outra maneira, muitos de vocês na monografia, na dissertação, na tese, enfim, vão desenvolver uma ferramenta, tá? Ou um aplicativo. Então, como é que localiza, né? Como é que faz, como é que apresenta, né, essa ferramenta. Isso aqui é um exemplo real também, é a minha monografia de final de curso de conclusão, tá? De conclusão de curso de graduação, desculpa. Eu fiz essa interface e o que tinha? Então, eu motivava a existência dessa interface e a minha contribuição, né, o problema que eu tinha era bem simples. Eu tenho aqui uma entrada que é nessa linguagem aqui T-Form, que é uma linguagem de consulta temporal, e o meu problema é como é que eu transformo ela para SQL. Então tá aqui a consulta e como é que eu transformo ela para SQL. Então aqui está em branco, que é o problema que eu quero resolver. Tá? Então tem outras características ali e tal da ferramenta, mas a minha contribuição, né, o meu problema e a minha solução é em um slide. De novo, é direto, é um slide que vocês conseguem mostrar problema e solução. Ou uma sequência de slides que vocês conseguem motivar a pesquisa de vocês. Então, assim, o conteúdo, né, então essa parte eu falei um pouco do contexto, né, localizar o trabalho no contexto. O conteúdo de vocês segue o do artigo, mas não necessariamente a forma que está no artigo. De repente, lá no artigo não estava escrito todos aqueles montes de exemplos que eu falei ali, de comprar livro, de ler notícias. De repente não tinha tudo isso nesse detalhe no artigo. Mas na apresentação eu posso colocar, então eu posso acrescentar slides cujo conteúdo não esteja diretamente no artigo, mas sejam inspirados no artigo.
Então aqui eu vou mostrar mais alguns exemplos, tá? Então a forma não é a forma do artigo, essa que é a mensagem desse slide. Então assim, a apresentação é muito importante, tá? Então tem o conteúdo da apresentação, que é contexto, problema, solução e avaliação, mas tem o apresentador. Assim como vocês podem fazer erros na escrita, na apresentação e tal, vocês podem fazer erros na apresentação. Então agora que eu apresento os 7 erros principais que acontecem com o apresentador quando ele está apresentando a apresentação. O primeiro deles é a monotonia de ficar no mesmo lugar sem se mexer. E o segundo deles é apresentar tudo no mesmo tom, e com certeza vocês conhecem pelo menos um professor que fala assim. E é aquela aula que vocês tiram o cochilo depois do meio-dia, entendeu? Não é a minha. Na minha aula ninguém dorme. Não os que dormem, coitados, tá? Mas isso é um erro. E isso às vezes é inerente da pessoa. Não é que a pessoa está apresentando assim. Se vocês pararem no coffee break e falarem com aquela pessoa vai continuar falando assim. Tá? Não dá, entendeu? Aí às vezes é por questão de timidez, às vezes não interessa o motivo. Quando vocês estão apresentando o trabalho de vocês, vocês têm que apresentar com entusiasmo. Porque a razão é muito simples. Se a pessoa que é a dona do trabalho, que está aqui falando, não está falando com entusiasmo, por que vocês que estão aí vendo a apresentação vão se dar o trabalho de ir lá ler o artigo ou de citar o trabalho dessa pessoa no trabalho que claramente é chato, entendeu? Uma coisa leva a outra. Tá? Então, assim, a solução é treinar antes com uma plateia, é treinar a apresentação com pessoas. Tá? E tem alunos que a gente diz, olha, você tem que falar mais alto. Não interessa o microfone, porque eu posso falar baixo mesmo com o microfone e ficar tudo nesse tom que vocês vão dormir mesmo com o microfone ligado e um monte de caixa de som. É o tom, entende? Vocês têm que ser mais agressivos. Agressivo no bom sentido, tá? Vocês têm que ser presentes na apresentação, tá? E isso vale treinar com a plateia mesmo que seja pequena. Põe os irmãozinhos e as irmãzinhas de vocês, tá? Se vocês conseguirem captar a atenção deles, tá beleza. Tá? Muito importante. Então, o primeiro pecado do apresentador é essa monotonia de ficar parado. Se eu não tivesse, isso é importante eu falar, se eu não tivesse que me preocupar aqui de estar dentro desse quadrado, que é o quadrado que as câmeras pegam, vocês teriam visto eu andando esse palco inteiro aqui. Facilitar, eu tinha andado até no meio de vocês. Tá? Mas sem exagero, eu não posso ficar andando do lado para o outro lado e vocês ficarem assim, né, assistindo jogo de tênis, né? Não, sem exageros, tá? Então tem que apresentar, fica 5 minutos aqui, aí passa 2 ou 3 slides, vai para lá, apresenta 2 ou 3 slides lá, vem para cá, apresenta mais uns, vai para lá, conversa ali, entendeu? Mas aqui, em função da gravação, eu tenho que ficar presa no meu quadrado, tá? Segundo problema. Percebe? Ficar que nem a moça ali olhando assim, o que eu tinha que falar nesse slide mesmo? E não sai. Tá? E às vezes emperra mesmo de não sair nada, da pessoa ficar olhando. E aí baixa aquele vermelhão. Vocês já viram isso? O apresentador começa a ficar vermelho, vermelho, vermelho. Aí sim que não sai nada. Tem que ensaiar. E eu sempre digo aqui, ó, os 5 primeiros minutos ou os 5 primeiros slides, você tem que saber decora. Porque esse pânico, ele surge no início. Tá? Muitos de vocês nunca apresentaram. Nunca. Alguém já fez apresentação de público, assim? 20 pessoas na plateia, 30 pessoas na plateia, 100 pessoas na plateia, 3.000 pessoas na plateia. Eu já apresentei para 3.000 pessoas. Tá? No Minas Centro. Nossa Senhora! Fazia muito tempo que eu não ficava nervosa antes de apresentar. Tá? Então, assim, o nervosismo é normal. Tá? Aí pensa que vocês vão estar no exterior apresentando em inglês. O inglês de vocês nem é tão bom assim, é um The Books on the Table, aquela coisa básica. E vocês têm que enfrentar a plateia. A minha sugestão, olha, não falha, é decorar os primeiros 5 minutos.
Vocês têm que saber decora. Passa slide, você sabe o que dizer. Passa slide, você sabe o que dizer. Os 5 primeiros minutos. Porque depois a adrenalina baixa e o cérebro funciona melhor, entendeu? E se emperrar mesmo, respira. Para e respira. Porque às vezes falta oxigenação no cérebro, tá? Isso é a biologia do nosso corpo. Para e respira, tá? Mas saber decora ajuda bastante. Aí, pessoas de cabelo comprido, pô, eu não posso fazer aqui, tá? Desculpa, tirei tudo do lugar agora. Pessoas de cabelo comprido, antes eu dizia, meninas, cuidado com o cabelo, né? Ficam mexendo com o cabelo, mas não, os meninos também têm cabelo comprido. Pessoas de cabelo comprido, bate no nervosismo, começa a mexer no cabelo. Começa a mexer. E aí a franja, às vezes é pra cá, às vezes é pra lá e fica assim. Aquela coisa de modelo, né? Distrai pra caramba. Ou então faz a apresentação inteira assim. Né? Porque daí a orientadora disse, não, você se mexe demais, se mexe menos. Aí a pessoa finca os braços na cintura e fica assim, robozinho assim, né? Tenso que só. Ou fica dançando. Eu tive um aluno, por isso que eu botei aquela... Ele ficava chutando com o pé assim. Não dá pra ver, né? Mas eu tô chutando, fazendo assim com o pé. Apresentação inteira. O tique nervoso que dá na pessoa distrai demais esses tiques. Então assim, ó, treina de novo, treina com a plateia, tá? Prende o cabelo, tem cabelo comprido e gosta de ficar fazendo assim, prende o cabelo. Tá? Às vezes tem o negócio de ficar com a chave aqui, ó, põe a chave aqui e aí fica mexendo na chave, assim, o tempo inteiro mexendo na chave, com o barulhinho da chave. Não dá. Então treina que alguém vai dizer pra vocês, não, olha só, para de mexer no cabelo, prende o cabelo. Ou para de dançar, fica mais parado. Ou apresenta aqui, anda mais um pouquinho, apresenta aqui, anda mais um pouquinho, apresenta aqui, mas não fica embalando os pés e dançando na frente do povo. Tá? São os tiques que a pessoa tem. De novo, às vezes a pessoa nem sabe que tem. Que nem os meninos que chegam e apresentam assim, ó. Tem vários de vocês de braço cruzado, aí vai lá e apresenta de braço cruzado. Não. Mãos para baixo. Mãos no bolso, se o nervosismo estiver muito grande, põe a mão no bolso. Tá? Mas preste atenção, tá? Relógio, veja que o meu tá sempre aqui, ó. Relógio, isso é coisa da consciência humana. Se eu tô apresentando com relógio, tá aqui o meu relógio. Deixa eu botar o meu relógio de volta. Botei meu relógio. Tá. Tô apresentando aqui, falando várias coisas para vocês e eu faço assim, para ver a hora. Vocês, qual é que vai ser a reação de vocês? Pelo menos metade vai parar e vai olhar a hora. Isso é da consciência humana. É uma curiosidade, porque o que acontece? No momento que eu olho a hora, só eu sei que horas são. Metade de vocês não vai aguentar a curiosidade de saber aquilo que a professora Mirella sabe que horas são. Metade de vocês vai olhar no relógio. E aí pronto, perdi a plateia. Perdi pelo menos metade da plateia. Relógio é uma coisa do demo. Não usem. Não é isso. Deixem discretamente aqui, ó. Eu tô cuidando a hora, ninguém percebeu que volta e meia, olha aqui, olha ali, tá ali a hora. Eu percebo a hora e eu sigo a minha apresentação. E ninguém parou para olhar no relógio. Tá? Então assim, ó, a solução é não levar o relógio. Considera outro tipo de controle de tempo, de repente deixa no celular aqui, que daí até fica maior, né? O timer ali do celular. Coloca na bancada, que é o que eu fiz aqui. Se for uma bancada assim, coloca ali. Tá? Mas não façam isso que vocês vão perder metade da plateia, pelo menos, se não for mais. Tá? Exagero de gestos e humor, aquela coisa de italiano, né? Eu com o meu humor é italiano, tá? Eu sou italiana e eu falo bem mais exagerado do que eu falo aqui pra vocês, mas eu tento controlar. Tem que controlar os gestos e realmente, vocês estão rindo porque vocês conhecem gente que fala assim. A pessoa não consegue falar uma palavra sem estar fazendo algum gesto com as mãos. Não dá. Distrai demais. Se você é uma pessoa assim, põe as mãos no bolso. Põe as mãos no bolso, tá? Às vezes ajuda a segurar uma caneta, segura uma caneta assim, tá? Dá uma utilidade para essa mão. Segura o pointer, dá uma utilidade para a mão para não ficar assim, tá? Piadas, exagero de humor é complicado também, tá? No mundo politicamente correto, contar piada no meio da apresentação é complicado.
Muito complicado. No exterior, tem que se lembrar que os outros povos não têm o mesmo humor do brasileiro. Brasileiro é muito fácil a gente ofender os outros sem nem saber. Tá? Então é complicado. Então, cuidado para não exagerar no humor e nos gestos. Isso também tem a ver com nervosismo, certo? Ficar gesticulando, sim, é o excesso de nervosismo. A pessoa não sabe o que falar, taca uma piada no meio. É complicado. Tá? Pode ser muito complicado. Falar muito rápido, aquele cara que chega aqui e fala, não para. Parece que está narrando um jogo de futebol, né? Aquela coisa de jogador de futebol, né? Narrador de futebol. E atropela tudo, né? Uma avalanche, assim. Muito ruim. E é um erro muito comum, porque o que acontece? Vocês têm que falar do artigo de vocês, que tem 12 páginas, em 15 minutos. Tá? É 1 minuto por página. Não é essa a métrica que a gente faz, tá? Mas é melhor falar menos e falar claramente do que falar tudo muito rápido, aquela avalanche. Tá? Avalanche as pessoas não entendem. Tá? As pessoas não entendem. E é muito fácil perder a audiência. Não, esse cara tá falando rápido demais, não consigo acompanhar. Peraí, deixa eu ver o que tem no meu celular. Pronto, acabou. Perdeu o interesse. Então é melhor falar menos, tá? E tem uma fórmula, falar menos, mas falar o que a pessoa consegue entender. Essa fórmula que ela funciona, ela é muito boa. É 1 minuto por slide. Essa é a fórmula. Se vocês têm 15 minutos, então vocês vão preparar 15 slides. Essa é a fórmula. Tá? E aí o que acontece? Tem que ter uma combinação, vocês têm que ter uma combinação do controle do tempo com cada slide. Vejam que os meus slides são todos numerados. Meus slides são todos numerados por 2 motivos. Primeiro, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, depois no final da apresentação, vocês podem dizer, professora, volta lá, por favor, no slide 130. Volta lá e aí fala. Vocês sabem localizar a pergunta de vocês. E o segundo motivo é porque eu sei qual é o número do último slide. Então, eu sei quantos slides eu tenho para falar nos próximos 32 minutos, que é o tempo que falta aqui de apresentação. Então, eu controlo. Tá? Quando vocês apresentam numa conferência, que geralmente é 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos, vocês podem fazer esse controle também. Tá? Então, é sempre estar de olho. Você sabe quantos slides faltam e você sabe quanto tempo falta. Então, você consegue regrar esse 1 minuto por slide. Fica fácil. Último, falta de contato visual. Eu não sei quantas pessoas apresentam assim, olhando para os slides, de lado para a plateia, ou às vezes até de costa, dependendo da sala. Tem sala de congresso, de conferência, que os slides são projetados em cima, aqui, ó, reto em cima. Aí a única maneira que a pessoa tem de ver, aí fica, o que acontece? O cenário é assim. Os slides estão lá em cima, o computador não está aqui, o computador está lá, junto da mesa do som. Tá? E aí vocês estão só com o apontador aqui. E aí o único jeito de vocês enxergarem o que vocês têm que apresentar é de costas para a plateia. Aí danou-se. Perde o contato visual, danou-se. Você perde a atenção das pessoas. Então, hoje de manhã e hoje, o que eu faço? Eu fico olhando para todos vocês, o tempo todo. Tá? Para quem é principiante, ajuda muito focar em alguém conhecido. Então, escolhe, ela é minha aluna, então eu vou olhar para ela várias vezes. Isso ajuda. Ajuda quem está apresentando aqui, que tem uma cara conhecida na plateia que conhece, então direciona para aquela pessoa. Só que tem que manter 90% do tempo da apresentação de vocês tem que ser de frente para a plateia. Vocês até podem virar de vez em quando para apresentar aqui alguma coisa nesse gráfico aqui, ó. Mas volta e é para a plateia. Sempre para a plateia. Inspirem-se nos grandes apresentadores. Inspirem-se nos grandes apresentadores. Prestem atenção. Barack Obama. Barack Obama tem várias falas dele no YouTube. A minha favorita é a que ele anuncia que eles mataram o Osama Bin Laden. Tá? Acho que são quantos minutos? Eu sabia isso de cor. É tipo 4 minutos, 5 minutos que ele fala. E é uma das falas mais... o cara é perfeito. Tá?
Oprah Winfrey, ela é interessante por outros motivos, que é a cativa, né? Ali na nossa área, Bill Gates e Steve Jobs. Quem é o melhor apresentador? Bill Gates ou Steve Jobs? Por que o Jobs é um melhor apresentador que o Bill Gates? Era um melhor apresentador que o Bill Gates. Steve Jobs é um dos poucos caras da nossa área que é capaz de vender água no dilúvio. O cara era muito bom. Vejam, baixem as apresentações dele no YouTube. Quando lançou o Apple, não sei o que... quando lançou o MacBook Air, o primeiro MacBook Air, tem a apresentação dele no YouTube. Olhem lá. É formidável, é formidável. Inspirem-se nesses grandes apresentadores. Olhem a postura deles. E o Jobs falando é assim, é impressionante. Vejam, percebam, e é uma apresentação técnica. Ele dá os detalhes técnicos do MacBook Air. Vejam lá. Vejam lá, inspirem-se nos grandes apresentadores. Tá. Então, assim, estilo eu falei de manhã, vou falar de novo agora. Tá? Estilo é tudo. Tá? Estilo de apresentação também. Tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês exemplos reais, alguns exemplos meus, alguns exemplos de estudantes. Tá? E eu vou começar de novo com os 7 erros. Tá? Então, falei dos 7 erros do apresentador, da apresentação. O erro mais comum, de longe, é esse aí. Aí em vermelho é um slide. Frases completas. A apresentação não é o artigo. A apresentação é apresentação, o artigo é artigo. Não dá para colocar frases completas na apresentação. Porque aqui duas coisas vão acontecer. Duas coisas vão acontecer. Na verdade, várias podem acontecer. Tá. Uma delas, metade da plateia vai querer ler o que está escrito. Como são frases completas, metade da plateia vai ler a frase completa inteira. Só que daí a metade da plateia que está lendo as frases não está prestando atenção no que você está dizendo. Outro erro que pode acontecer. Você, como apresentador, pode ser induzido a ler as frases completas, entendeu? Porque você não vai conseguir elaborar na hora uma maneira melhor de dizer do que a maneira que já está escrita. Então, você vai chegar aqui e vai ler. The dataset contains 340 chemical compounds, 24 different atoms, blá, blá, blá. Não usem frases completas na apresentação. Não usem, ponto. Tá? Outros exemplos. Olha só. Mais sutil. Esse é um exemplo mais sutil, porque visualmente, esse slide está mais bonito que esse. Visualmente. As frases estão completas, as fontes estão menores. Tá? E é tudo lá, ó. Death first search as all. Tudo isso aqui eu consigo fazer, consigo expressar essa mesma informação usando palavras-chave. Usem palavras-chave, palavras grandes, palavras de destaque. Aqui nem dá para ver que vocês estão falando do DFS, do BFS, do Delmon Ford, do Dijkstra. Esses nomes tinham que estar grifados, grandes. Vocês estão comparando vários algoritmos aqui. Tá? Às vezes, tudo bem. Um slide tem uma frase completa, tudo bem. Mas aí, olha só. Esse slide aqui tem uma frase completa, mas não está poluído. Tá claro. Tá? Tá ali, é uma definição, é um slide de definição. Então, está dizendo que é um par ordenado, G, V, E. Aí tem V, os vértices ou nodos, E, as arestas, aquela coisa. Então, assim, um slide ou outro, um slide na apresentação inteira, beleza. Tá? Mas é um slide claro, não é um slide desses aqui que é tudo amontoado. Sim? Tá, então esse é o primeiro erro super, hiper, mega comum. Um slide poluído. Coloca um monte de coisa na mesma slide. Coloca o título, coloca uma frase ali, coloca... Essa imagem aqui não tem nada a ver com essa imagem, a imagem da esquerda não tem nada a ver com a imagem da direita e o maldito bullet. Tá? PowerPoint, quem é que usa o PowerPoint da Microsoft? Tá, o PowerPoint, qual é o slide padrão dele? Título e uma caixa de texto com bolinhas, bullets. Tá? Ele está condicionando todo mundo que usa a botar um título e botar bullets.
Aqui é uma bolinha só. Precisava dessa bolinha aqui? Não, não tem itens. Era para ser uma lista de itens. Só faz sentido quando é uma lista de itens. Não é uma lista de itens, então não precisa da bolinha. Tá? E aqui, ó, outra regra que eu vou falar para vocês é um slide, uma informação. Um slide, uma informação. Aqui tem 3 informações diferentes. Seriam 3 slides diferentes. Tá? Outro. Isso é exemplo real. Tá? Aqui, além de ter... Tá tudo junto reunido. Tem o gráfico aqui com a avaliação experimental, tem as fórmulas ali que não dá para entender. E aqui em cima, isso aqui, o que é essa flecha aqui em cima? O que é essa flecha aí? Com esses quadradinhos, quadradinho branco, quadradinho preto. É o roteiro da apresentação. Introdução, PCA, Eigenpictures, Eigenfaces. E ele está apresentando o PCA para vocês. Tá, mas e aí, gente? Para que eu tenho que botar o roteiro inteiro da apresentação em todos os slides? Não, professor, é para localizar a plateia. Isso não existe, gente. Isso não existe. Tem outras maneiras mais eficientes de fazer isso, eu vou falar para vocês daqui a pouco. Fontes pequenas ou difíceis. Aí eu vi esse slide em sala de aula e assim, meu filho, tem esse espaço todo aqui, ó. Não, professora, mas é seguindo o padrão de design do fulano de tal. Não, entende? Tem uma fonte minúscula. Além de ser minúscula, é cinza em cima de cinza. Difícil, hein? Não dá. Não, eu tô aqui na frente, ó, poucos metros e eu não consigo ler o que está escrito ali. Imagina vocês. Imagina no auditório que tem... quantos metros de profundidade a pessoa vai estar lá atrás. Isso é outra coisa. Isso é outro problema. De repente, vocês planejam a apresentação de vocês para estar numa tela desse tamanho, chega na conferência e a tela é bem menor. E aí fica ilegível. E aí tem todo aquele espaço em branco ali, ó, que essas fontes poderiam estar grandes e ocupando espaço. Ilegível. Ainda tem uma observação extra. A pessoa que está apresentando, ela não vai saber se tem, por exemplo, alguém com dificuldade de visão na plateia. Aí o que vai acontecer? A pessoa não vai conseguir acompanhar se com a letra tamanho bebê. A letra minúscula, pequenininha desse jeito, não dá, gente. Hoje em dia que fala tanto questão de acessibilidade e tudo, isso é uma observação interessante. E não é só a fonte pequena, a fonte pode ser difícil de interpretar, ó, pode ser difícil de ler. Não dá. Tá? Eu não sei nem o que comentar. Tá? É o slide da metodologia do artigo. Eu tô aqui na frente, é complicado isso. Tá? Não dá, gente, não dá. Fonte pequena e fonte difícil. E dá para botar tudo junto, dá para botar fonte pequena, fonte difícil e mais um monte de imagem junto e aí fica tudo poluído. Não, professora, mas a senhora disse que era um slide por minuto. Filho, eu disse que era uma informação por slide, um slide por minuto. Ou, se você precisa de mais slides, é porque você precisa de mais minutos que você não tem. Então, o que você faz? Diminui o número de slides. Não coloca tudo em um slide só. Percebe? Tá? Imagens ilegíveis. Isso aqui ele fez copy-paste do texto também. Tá? Complicado. A imagem não dá. Se a imagem tem que aparecer na apresentação, ela tem que estar legível. Eu vou mostrar exemplos para vocês depois. Imagem que fez copy-paste do artigo. Isso aqui é como está no PDF do artigo. Com as legendas e tudo. Não dá. Tá? Animações malucas. Sabe aquelas animações assim das letras que vão voando assim? Chega voando assim, as letrinhas assim girando. Não usem aquilo. Não, professora, mas é para deixar mais interessante. Não fica mais interessante, tá? Tá? Não dá. Não dá, tá? Também não dá. Não dá para sair espalhando as coisas no slide porque fica mais esteticamente... Como é que ele disse? Esteticamente prazeroso ao olhar. Eu fiquei olhando para ele assim, filho, isso é ciência da computação, tá? A gente não está fazendo design gráfico. Não dá para ser. Tá? Então, assim, várias sugestões de correção. Então, para frases completas, usem palavras-chave.
Para slides poluídos, um slide, uma informação. Fontes pequenas ou difíceis. O tamanho tem que ser pelo menos 20. Usem uma fonte Arial ou uma sans serif, que é mais legível. Em vez de usar imagens ilegíveis, façam novas imagens. Animações malucas não usem, só as animações que forem necessárias. Os erros, revisem. E a falta de fluxo, revisem com ensaio. Ensaio com pessoas. Tá? Então, assim, esses foram os 7 pecados. Agora eu vou mostrar vários exemplos para vocês. Oi! Outra coisa também que veio na minha cabeça é o seguinte. Você falou a questão de tipo de apresentação, de modelo de apresentação. Me veio na cabeça o seguinte. Tem gente que gosta muito de usar certas plataformas para montar slide, igual o Prezi, por exemplo. Né? Prezi, sim. Aí o que acontece? Por exemplo, quem está na plateia, ou por exemplo, se eu estiver assistindo, tá lá, aparece o conteúdo, aí quando a gente está bem lendo, ouvindo alguma coisa, o negócio muda. A gente repete isso várias vezes, a gente acaba até ficando meio tonto. Assim, como pessoa experiente no assunto, qual a sua opinião a respeito desse modelo? Tá. Então, assim, a questão eu falei do PowerPoint, né, do problema das bolinhas do PowerPoint, mas tem outros softwares de apresentação, como o Prezi. Vocês conhecem o Prezi? O Prezi, ele é para apresentação, mas assim como o PowerPoint condiciona vocês a usarem as bolinhas, o Prezi condiciona vocês a animarem tudo, porque ele é todo animado. Tá? Aí tem que cuidar para não exagerar. Animação e exagero, vocês perdem a plateia. A plateia se perde. Tá? Então, assim, o Prezi eu tentei usar, mas não é o meu estilo. Tá? Não é o meu estilo de montar apresentação. E eu acho, assim, na computação, eu vejo muito o pessoal de bioinformática usando o Prezi. Na computação, nos eventos que eu vou, pouquíssimas vezes eu vi alguém usar o Prezi direito. Tá? Usar, assim, direito no sentido de não ser exagerado. Tá? Porque o Prezi, de repente, está aqui e ele vira completamente, ele faz o zoom, aquela coisa que sai. Aquilo ali é muito fácil de se perder e exagerar. E aí a plateia fica perdida. Tá? Então, usem com moderação. Ministério da Saúde adverte. Tá? Usem com moderação. Vários exemplos. Então, aqui tem uma longa história, mas em algum momento no meu doutorado eu escrevi um artigo em conjunto e aí, como eu que ia apresentar, eu pensei assim, não, eu com a minha colega, eu disse para ela assim, olha só, você prepara os slides, já que eu vou ter que ir lá e apresentar, então a gente divide. Você prepara os slides e eu apresento. Péssima ideia, não façam isso. Porque daí olha o slide que ela preparou para mim. Esse é o slide que ela... Isso é um exemplo real, tá? Adoro ela, é minha amiga até hoje. Não dá. Muita informação. Fui eu lá e eu tive que editar toda a apresentação. Dividi em 3 slides. Contexto, aqui a solução atual, os problemas. Tá? Então, ó, um slide, uma informação. Tem muita informação, frases completas, divide. Palavras-chave. Tá? Organizem itens, organiza melhor. O que mais? Vocês podem ter uma outra sugestão, que é uma informação, uma cor. Tá? Esse aqui é um slide real também lá da minha graduação. Aí aqui em verde é o mapeamento dos relacionamentos, em vermelho o mapeamento das restrições de dados e em roxo o mapeamento das restrições de tempo. Beleza? Todo mundo entendeu o que é? Tá. E aí vai lá e faz umas coisas assim. Não. Tá. Cores com moderação. Tá? O Ministério da Saúde adverte que usar cores demais complica a vida de quem está assistindo. Tá? Copy-paste das figuras do artigo. Não dá. Façam as figuras de novo, ó. Copy-paste de novo. Copy-paste de novo. Copy-paste de novo. Faça a figura de novo com a fonte bonitinha. Coloquem cores. No artigo não tem cor, tá tudo lá em preto e branco ou escalas de cinza. Adiciona a cor. Tá? De novo, outro slide que a minha colega fez. Tem uma tabela, tem 2 gráficos e o texto. Tudo no mesmo slide. Tá? Eu dividi em vários slides. Aqui, para explicar gráficos, vocês podem... Aqui eu refiz o gráfico, né? E eu adicionei essas flechas aqui para chamar a atenção da informação que eu queria dizer para o público, que não existe padrão, tá, de resultado. Para cada experimento que a gente fez, uma das técnicas ficou em primeiro. Porém, para o último lugar, tem o padrão que uma delas sempre ficou em último. Então, é o mesmo gráfico.
Aqui eu saliento que não tem primeiro lugar, aqui eu saliento que a mesma ficou em último. Tá? Então, usar os recursos da apresentação para dizer as informações que são importantes. Isso aqui está escrito no artigo, que não tem padrão e que o padrão é o último lugar. Na apresentação, eu adiciono esses recursos, tá? Para deixar mais claro para a plateia. Eu estava numa fase colorida na minha vida, todos os meus slides tinham que ter pelo menos 3 cores, como esse. Esse é um slide real. Tá? Faz uns 10 anos que eu fiz esse slide. Agora ele está assim. Eu continuo fazendo a mesma apresentação que eu faço todo semestre para as turmas de pós-graduação aqui do programa. Agora ele está assim. Tem esse aqui também. 1, 2, 3, 4, 5 cores, 6 cores no mesmo slide. 7, na verdade, contando fundo. Não, é muita cor no mesmo slide. Olha só que bonitinho que ficou agora. Então, vocês podem trabalhar. E isso é uma questão de tempo. Com o tempo, vocês vão identificando. Ó, isso aqui está péssimo. Refaçam. A informação está mais clara, está mais distribuída. Tá? Esses são exemplos meus. Agora eu vou falar de exemplos de outras pessoas, que é mais delicado, são pessoas reais. A começar pelo chefe do departamento. Tá? Então, adoro ele, sou fã dele, ele é o máximo. E ele usa LaTeX para fazer as apresentações dele. Tá? E aí os slides ficam assim. Mas usar o LaTeX não é o único problema. Aqui, o logo do projeto está em todos os slides, esse logo. Para quê, gente? Aqui, o roteiro da apresentação em todos os slides, mostrando que ele está falando dessa parte aqui. Em todos os slides está o roteiro. Todos os slides está a data. E aí, aqui é aquela coisa de LaTeX, né? Vocês já usaram LaTeX para fazer slides? Não usem. Tá? Então, assim... Ele coloca o texto no meio, olha aqui todo esse espaço em branco, todo esse espaço em branco, dava para aumentar essa fonte. Aí o que eu fiz? Não satisfeita em criticar o chefe do departamento, eu refiz o slide dele e ficou muito melhor. Tá? Refiz o slide dele usando o PowerPoint. E aí olha só, olha que lindo que ficou. Eu digo a mesma coisa que ele está dizendo, tá? Que são os princípios lá de pesquisa tal que regem lá a vida dele. E tem as informações importantes aqui, traçando paralelo bonitinho. É exatamente o mesmo slide. O LaTeX, ele é excepcional para escrever artigo, para escrever texto. Ele não foi concebido para fazer apresentação. Então, não usem ele para fazer uma coisa que ele não foi concebido para. Tá? Não é que eu não gosto do LaTeX, eu adoro ele. Tá? Para fazer texto. Para fazer apresentação, usem software de apresentação. Aqui, LaTeX de novo, porque daí eu sei que é LaTeX porque os templates são os mesmos, são super limitados. Tá? Aí aqui fica o título, ali fica o K, e aqui tem um monte de informação, aí ali fica aquelas coisinhas. Tá? E aí tem copy-paste das imagens do artigo com o caption. Não é assim que se faz. Tá? E gente, vocês conseguem entender esses gráficos aqui? Percebe que não dá? Então, na apresentação, no artigo, está tudo preto e branco. Na apresentação, coloquem cores. Daqui a pouco eu vou mostrar exemplos para vocês. Aí a aluna prestou atenção, me ouviu dizendo coloquem cores, ela foi lá e colocou as cores. Não, também não. Não. Então, assim, a começar pelo fundo preto e a letra verde. Eu assim, tá, voltamos direto do túnel do tempo. Tá? 1980, os computadores, fundo preto, letra verde. O gráfico tá ilegível, não dá para saber que linha é qual linha aqui, não dá. Esse monte de informação também não dá. Tá? É complicado demais. Aí o outro menino também ouviu falar bem de cores, aí saiu botando cores por tudo. Também não dá. Não, professor, mas olha só, tá aqui o paralelo. O azul é para DDL, eu explico o que é DDL, aqui é DML, a DML, a DQL. É assim, não. Tá? O logo aqui da UFMG em todos os slides, para quê, gente? E ali ele botou o número do slide, escrito slide. Slide 1, slide 2, slide 3, slide... Fala sério. Aqui outro exemplo de frases completas. O logo lá do instituto, esse aqui é a menina da UF. As frases completas, aquele monte de espaço em branco. Não dá, gente.
Não dá. Aí o outro lá se inspirou e botou, nem dá pra ver, mas aqui ó, tá escrito conclusão. Vocês estão vendo que tá escrito aqui conclusion? Então ele usou frases completas, aí ele botou ponto e vírgula aqui, porque são itens, no final do item a gente coloca ponto e vírgula, no texto, não no slide. Um template todo esquisito, com o título na vertical lá que nem dá pra ler. Não inventem, gente, não comecem a inventar essas coisas. Não, mas o design, não funcionou. Aí você tem 15 minutos para apresentar, tá? Vai perder um slide inteiro lendo o outline, o roteiro, e ainda põe um ponto final ali, ainda põe essa separação, mas não aumenta o tamanho da fonte. Não, gente, não. Se a apresentação é curta, são 10 minutos para cada artigo, são 15 minutos para cada artigo, esse outline é o outline de todas as apresentações. Começa com a introdução, vem ali as contribuições, vem a experimentação e a conclusão. Absolutamente todo artigo da conferência vai ter exatamente esse outline. Não percam tempo com esse slide. Tá? Se é uma apresentação longa, tipo as que eu 3 horas falando, bom, aí coloca, né? Vocês viram que eu coloquei e tal. Mas não, tá? Esse aí eu tirei uma foto da apresentação dele. Botou todas as fórmulas, não, gente, não. Os detalhes estão no artigo, as fórmulas estão no artigo. Não coloquem na apresentação. Tá? Aí é a figura mais importante do artigo dela e ela coloca assim no slide. Não. E olha lá o bullet do PowerPoint. Ó. Não. Tá? Refaçam a figura. Outra. Olha o espaço em branco aqui, dava para aumentar a fonte da figura. E o logo do Instituto de Informática da URGS. Aí eu perguntei assim, por que vocês põem o logo? Não, mas é o template institucional. Eu, não. Fala com quem fez o template, diz que um logo desse tamanho aqui, que ocupa um quadradão enorme de todos os slides. Não, gente. Nada que não possa ficar pior, melhor do que botar o logo, é botar o fundo do slide com o logo da Universidade Federal do Paraná. Não, gente, não. Vocês não imaginam o que foi essa apresentação aí, tá? Não. Tá? As fórmulas, também não. O slide era só, ó, do LaTeX de novo, o slide era só isso, com as fórmulas aqui no meio, 1, 2 e 3. Não, gente, não. Tá? Os bons exemplos. Bora falar dos bons exemplos, tá? Olha que lindo. Refez a imagem que estava no artigo. A imagem do artigo era preto e branco, tons de cinza, refez. Mudou a fonte, grifou em vermelhinho aqui o negócio que ela tinha que falar, que vinha pra cá. Grifou em vermelhinho ali e tal. O rodapé bonitinho, que é o mínimo necessário. Sem logo, sem nada. Clean, claro. Ah, professor Palazzo lá do Rio Grande do Sul. Ele tinha 1 minuto para falar do objetivo da pesquisa dele e ele falou assim, olha só, meu artigo é sobre, numa parte do evento que a gente chama de Minute Madness, é um minuto maluco, tá? Todos os autores, todos os artigos precisam apresentar em 1 minuto o que é o artigo dele. E ele disse, não, olha só, meu artigo é sobre recomendação de objetos, o que é recomendação de objetos? Sugerir objetos adequados para a pessoa certa, na hora certa, no contexto certo. Isso aqui foi no SBBD de 2014, em outubro, 3 meses depois do fiasco da Copa. E aí, qual é o slide seguinte do professor Palazzo? Por exemplo, no futebol, eu recomendaria para o Fred onde está o gol. Todo mundo entendeu o que era recomendação de objetos. Fred, odeio ele. Todas as forças do meu ser. Eu estava no jogo, já falei isso para vocês? Eu estava no jogo. Aí eu sentei lá, eu e meu marido, assim, tá, me diz aí qual deles que é o Fred, porque eu não sabia quem é o Fred. Eu só sabia que o povo falava mal do Fred. Tá lá o Fred, tá. E lá, aquele maldito daquele homem ficou o jogo inteiro. Depois saiu, tá, eu tô fazendo um baita um parênteses e tá gravado, né, mas paciência. Depois saiu depois a imagem do quanto que cada corredor, vocês viram aquilo? O quanto que cada corredor andou no campo, no jogo. E aí o Fred não saiu do quadrado dele. Tem lá os 90 minutos do Fred lá naquele mesmo quadrado. Vocês viram isso? Não? Pois é, vejam.
Tá, mas voltando aqui para os slides. Criativo, inteligente, claro e objetivo. Tá? Isso aqui ela tinha que apresentar que o neighborhood overlap é fraco se estiver entre 0 e 0,2 e forte se estiver acima de 2,2. Beleza? Outra, tem que apresentar como que são montadas as redes de coautoria, que eu falei ontem para vocês. Tá aqui como ela apresentou. Olha só que bonitinho. Tem os nodos, tem arestas, fizeram uma coautoria junto aos nodos. Beleza. Tá? Outros, metodologia. Esse slide era animado, ela ia falando de cada etapa da metodologia. Tá? Bonitinho, claro e objetivo. Tá? Aqui, uso de cores. Ela usou, foi a primeira apresentação que eu vi em preto e vermelho, que ficou bacana. Foi a apresentação dessa menina. Tá? Nunca tinha visto, porque vermelho geralmente não é uma cor que a gente usa, né? Então, bacaninha. Tá? O próximo slide também é dela. Ficou muito bacana. Então, dá para usar, dá para ser inovador no design, arrojado, sem cair nos 7 pecados. Tá? Aqui, esse menino ele refez o gráfico. Tá? Ele refez o gráfico. Como é que eu sei que ele refez? Olha aqui o tamanho da fonte que ele usou. Ele mudou a fonte, que é uma fonte Arial. Aumentou aqui o tamanho da legenda. Engrossou aqui a linha para aparecer as cores das linhas. É só fazer, gente. É só deixar de ser preguiçoso. Ó, refez. Ó. Pegou o gráfico que estava no texto e refez. Os momentos de transição na apresentação, se vocês estão prestando atenção na minha apresentação, vocês viram que a cada parte eu termino a parte, mostro o que eu já falei e falo o que eu vou falar em seguida. Então, termina, ó, terminei, então, essa é a nossa proposta, agora eu mostro para vocês os resultados experimentais que a gente obteve no nosso trabalho. Entende? Aí você não precisa daquele slide de roteiro, porque cada parte vai ser bem marcada. Tá? Ou faz um slide com uma frase só. Então agora eu vou enfatizar o problema. Então essa foi a motivação, o nosso problema é que não existe nenhum método, blá, 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 blá. Ou, então essa é a motivação, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é explorar a interação do blá, 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 blá. Aí você marca e você dá ênfase para as coisas, para as partes que são importantes do trabalho de vocês. Tá? Então, a apresentação, resumindo, ela tem que ser clara e objetiva. Tá? Vocês têm 10, 15, 20, 25 minutos para falar do trabalho que levou 2 anos para fazer. Vocês têm que ser claros e objetivos. Não dá para correr, não dá para atropelar. Tá? Perguntas daqui a pouco, tá? Guarda aí. Tá? Então, apresentação clara e objetiva. Finalmente, então, para concluir, revisando então tudo que a gente falou, tá? Quando vocês escreverem o texto, façam uma boa revisão, verifiquem se todos os autores leram o artigo inteiro, estão de acordo, não submetam nada com o nome do orientador, se o orientador não leu, não faça isso. Verifiquem principalmente a ortografia do título, os nomes dos autores, a filiação, imprimam o artigo, veja que está tudo legível. Tenha certeza absoluta da data e do horário limite para submeter. Tá? A escrita vai ser um cara assim que vai avaliar o trabalho de vocês e vai decidir se ele é aceito ou não, se publica ou não. E essa pessoa vai avaliar se é relevante, se é original, se tem mérito, se está bem apresentado, se está bem organizado, se está tudo legível, vai avaliar as referências. Então, tudo aquilo ali que eu falei para vocês, alguém vai julgar o trabalho de vocês e vai decidir se vai ser aceito ou não. Tá? Então, da escrita científica, a gente falou, né, na parte da manhã. Então, tem aqui uma estrutura, tá, que é seguida por 90% dos artigos da computação, então tentem seguir essa estrutura. Da apresentação, usem criatividade para motivar a plateia. Tá? A apresentação ela é inspirada no texto do artigo, mas ela não precisa ser exatamente o que está no texto, vocês têm um pouco mais de liberdade. Cuidado com os erros da apresentação, com os erros do apresentador. Saibam, decora os 5 primeiros slides, que vai ser equivalente a mais ou menos os 5 primeiros minutos. Treinem a apresentação com alguém que não conhece o trabalho. Tá? Treinar com o orientador é uma coisa, treinar com o colega que nunca viu o trabalho de vocês é outra. Tá? E é isso. Tá? Então, é escrita e apresentação de trabalhos científicos. Tem muita coisa lá na minha página. Tá?
tá? DCC Tio Mirella com 2 L's. Tem ali como condensar artigos, como é que transforma artigo de 10 páginas para 6. Tem lá, dicas valiosas. Tem o modelo da dissertação e da tese do PPGCC, olhem lá. Tem muito material. Essa apresentação já está lá, a apresentação de ontem está lá também. Então olhem na minha página, qualquer coisa entre em contato comigo ali no meu e-mail. E era isso. Perguntas? Ela lá tinha uma? Tá. Eu tive um problema porque na hora que eu treinei, eu cumpri o tempo que estava estipulado para a apresentação. Quando eu treinei, o tempo estava correto, mas quando eu fui apresentar, o tempo ficou menor. Eu fui 5 minutos na apresentação também falando rápido, me acelerando o processo. Isso gera muito problema e como corrigir isso na apresentação? Tá, então a pergunta é, eu treinei para apresentar em 15 minutos e terminei em 10. Tá. Bate o nervosismo na hora e o mais normal é você sair atropelando mesmo, porque bate a adrenalina e você sai correndo apresentando. Então a sugestão é ter o seu relógio ali ou o celular ali com o tempo e você tem que ir controlando, né, o quanto que você já apresentou, com quanto tempo falta. Não tem outra maneira. Tá? E eu falei ali da dica de numerar os slides, porque daí você sabe, não, eu tenho 20 slides, eu estou no slide 13, então faltam 7, então tem que mais ou menos faltar 7 minutos de apresentação. Se falta 20 minutos de apresentação para 7 slides, você tem que ir corrigindo, né? De repente dando mais explicações, tem que ir preenchendo o tempo melhor. Mas é muito comum de acontecer. Tá? Fala. Bom, foi dita aí a questão de, por exemplo, de postura que a pessoa tem que ter, movimentos que a pessoa deve evitar para distrair tudo. Aí eu fico pensando o seguinte, né? Principalmente hoje em dia que fala muito questão de diversidade, questão de inclusão, e a gente sabe que hoje em dia cada vez mais as pessoas com necessidades especiais estão ingressando na universidade, no meio acadêmico e tal, né? Aí eu fico pensando o seguinte, por exemplo, uma pessoa que fala, outra coisa, falar também da questão do contato visual. Sim. Abrindo parênteses e voltando. Imagina uma pessoa, por exemplo, né, vou citar um tipo de perfil, e aí eu gostaria de saber o que você recomenda para esse perfil que eu vou descrever. Imagina uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldade de visão, que está num ambiente que, se ela não conhece, corre o risco de tropeçar e cair, principalmente dependendo da iluminação, né? Quanto à questão do contato visual, às vezes pode ter um campo visual estreito e não tem como, por exemplo, fixar o olhar em certas pessoas da plateia, e para piorar, usa um tipo de lente de óculos que não dá nem para a pessoa ver o olho dela por trás dos óculos. Levando em conta esse perfil de pessoa, fosse apresentar um seminário, uma palestra, principalmente um local que ela não conhece e que tem que lidar com essas variáveis todas. Quais as sugestões que a senhora daria para as pessoas ser bem-sucedida e não, vamos dizer assim, distrair a plateia no sentido de tornar a plateia dispersa e não prestar atenção no conteúdo ministrado, seguindo essas técnicas? Tá. Então, assim, do local de apresentação, isso vale para todo mundo. Chegar antes, por exemplo, você vai apresentar um artigo na sessão das 10 horas da manhã. Tem um intervalo ali entre 9 e meia e 10 horas, tem o coffee break. Então chega ali durante o coffee break, por exemplo, 20 minutos antes da apresentação, vai lá e veja como que é o lugar que você vai apresentar. Tá? Porque às vezes pode ser que seja palco, tá? Pode ser às vezes púlpito, e aí o palco é assim de 2 metros por 2 metros, né? Não necessariamente é um palco longo. Então, ir antes na sala que você vai apresentar e conhecer fisicamente como que é essa sala, é importante não só para a pessoa que tem dificuldade, mas para todo mundo, tá? Para saber como que vai ser a apresentação. Ver também a questão da localização que eu falei antes, né, da projeção, se a projeção é em cima, às vezes tem 2 projetores, né, e aí você fica assim, tá, não, mas eu vou apresentar para cá ou para cá, né? Então tem essas questões que tem que verificar, independente de dificuldades, tá? De dificuldades motoras ou qualquer que seja. Então conhecer o local é importante. Das deficiências é mais complicado, porque assim, essas dicas que eu falo são dicas gerais, né? Então, se a pessoa tem uma dificuldade de manter contato visual, então a pessoa ela não vai ter o contato direto com cada um.
Mas o que ela pode fazer é, pelo menos, estar sempre com o olhar para a plateia. Independente de focar em uma pessoa, focar nele ali, ó, foca na plateia e fica sempre com o olhar para a plateia. Não ficar olhando para o show, não ficar olhando para lá, não ficar de costas, entende? Manter o olhar, mesmo que não seja fixo, manter o olhar para a plateia. Então, tem maneiras assim de tentar estabelecer um contato visual, mesmo que não seja assim para ele. Tá? Manter, então, para a plateia, em geral. Uma outra dúvida, só para poder complementar isso que foi mostrado. A gente sabe que as pessoas, né, não sei se é só na nossa cultura ou em outras, pelo menos na nossa cultura, elas têm muito aquela necessidade do interlocutor, da pessoa que está falando, ter um contato visual com elas ali, certo? Aí no caso da pessoa, por exemplo, que não tem como estabelecer esse contato visual por questão de limitação, existem outras formas de postura capazes de prender a atenção de, por exemplo, tem gente que às vezes instintivamente pega e gesticula demais. Você já disse anteriormente que não pode gesticular tanto, que distrai. O gesto é meio complexo, porque assim, às vezes o gesto é necessário. Eu estou apontando para lá, ou, né, às vezes o gesto, ou eu quero, né, fazer em partes e tal. Às vezes o gesto é necessário. O que não pode é estar sempre fazendo um gesto que é desnecessário. Tem gente que faz a apresentação inteira assim. Isso aqui não quer dizer nada, é só, entende? É um gesto que é desnecessário. Então, a minha sugestão é mais de evitar o desnecessário e manter para aquilo, olha, é assim, é assado, ou, então a gente vai para cá e não vai para lá, entende? A manter o gesto naquilo que é realmente importante. Perfeito. Tá, desculpa a interrupção, porque a gente está atrasado mesmo. Então... Atrasamos alguns minutos, desculpa. Eu que agradeço, né?